dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje falaremos sobre corrupção passiva. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou o Dr. Anderson Pereira, sou advogado criminalista, atuo nessa área há mais de 10 anos, também sou pós-graduado na área do direito penal, do processo penal. O propósito dos nossos vídeos é sempre trazer informações relevantes sobre essa área do direito penal, do processo penal, da medicina legal. No vídeo de hoje não será diferente, mas antes eu peço aos nobres amigos que se inscrevam no canal, que compartilhem esses vídeos, que deixem ali o seu comentário, deixem ali o seu joinha, me siga no Instagram. Tudo isso ajuda no crescimento do canal, tá bom? Como eu disse, né, no vídeo de hoje faremos uma corrupção passiva, que está no artigo 317 do Código Penal. Ele tem a seguinte redação: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Esse crime é um crime formal, onde o servidor público ali, o funcionário público, ele solicita, entendeu? No crime de concussão, ele exige. Aqui no crime de corrupção passiva, ele solicita, ele pede, né, essa vantagem indevida. E é interessante que ele pode ser cometido pelo servidor público já, né, já no exercício da função, ou ele sabendo que vai assumir aquela determinada função, né, vai passar a ser um servidor público, ele já solicita ali aquela vantagem indevida, tá bom? Mesmo sabendo que ser indevido, mesmo já sabendo que a conduta do servidor público não deveria ser assim, mas por força de ter passado um concurso, já está já esperando, já entrar em exercício, ele vai lá, solicita aquela vantagem devida. E no caso do particular ceder ali aquela solicitação, o particular não vai responder, né? No momento que o particular entregar o dinheiro, ceder aquela solicitação ali indevida, né? Aquela vantagem indevida, o particular não responde, porque entende-se que ele está coagido, né? Ele está ali numa situação complicada, então ele chega, o servidor solicita e ele entrega, né, ali aquela vantagem devida. Como eu disse, ele tem ali a redação solicitar ou receber, né? Ele, no momento que ele solicita, se ele recebe, seria um mero exaurimento. Para esse crime se consumar, né, basta a solicitação. Já a prisão em flagrante, do artigo 302 ali do Código de Processo Penal, ele teria que fazer essa solicitação perto de outros servidores, né, que tivesse ali atribuição, que quisesse ali se envolver, e no momento que ele solicitasse, né, e viesse a receber, né, aquela situação ali direta, ele solicita, a pessoa já vai lá, paga, dá aquela condição, dá aquele dinheiro, aí ele poderia sim ser preso naquele momento, tá bom? Mas é um crime que muitas das vezes não cabe o flagrante. Por quê? Muitas das vezes a pessoa não tem a vantagem devida naquele momento, né? Marca para o futuro a entrega daquela vantagem devida, e naquele momento, para a pessoa ser presa, teria que ser por força de um mandado, né? Ou seja, aquele particular procura ali a polícia, a delegacia já entra com um pedido, representa pela prisão preventiva daquele servidor público, marca ali toda aquela situação, os policiais ficam na campana, né, para poder preparar aquela prisão, né? E no momento do recebimento daquela vantagem devida, aí sim poderia dar a voz de prisão, mas não a prisão em flagrante, e sim já uma prisão preventiva ou até mesmo uma prisão temporária, né, se fosse o caso, entendeu? Mas flagrante não cabe, porque o momento do recebimento, muitas das vezes nesse crime, já seria o momento do mero exaurimento. E o artigo também fala o seguinte: essa vantagem é para si ou para outra, né, direta ou indiretamente. É igual na concussão. Diretamente seria o próprio servidor solicitando, e a corrupção passiva tem a redação ali, né? Tem um verbo dizendo solicitar, exigir é só na concussão. Então ele poderia ali estar solicitando para si ou para outra, né? Ou ele diretamente ou de forma indireta, ou seja, ele usa de uma pessoa, né? Ele usa ali um particular para chegar até aquela pessoa e falar: ó, aquele servidor público ali, aquele policial, aquele agente da Receita Federal, aquele auditor fiscal, ele está ali solicitando tal valor, né?
Isso seria a forma indireta, tá bom? E ele diz, ainda que fora da função, né, ou em razão dela. Fora da função seria no momento que ele estaria de folga, tá de férias, né? Tá ali de uma licença, gozando de uma licença. Ou seja, ele estaria fora da função. Ou antes de assumi-la, como eu disse, ele poderia já estar próximo a tomar posse, né? Já entrar em exercício daquela função e por força disso ele já está cometendo esses crimes, né? Já está cometendo essas barbáries, né? Já está cometendo um crime que a sociedade reprova, né? Porque a gente nunca espera isso de um servidor público, apesar de ser comum, né? Infelizmente, apesar de ser comum, a gente não espera que isso vai surgir de um servidor público, né? A pessoa estuda, passa num concurso e depois comete esses crimes. A pena é uma pena que vai de 2 a 12 anos, justamente pela gravidade da conduta, tá bom? E também tem a previsão de uma pena de multa, tá legal? E tem aqui o parágrafo 1º que diz: a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever legal. Ou seja, esse servidor público, esse funcionário público, ele retarda ali a prática de uma conduta que ele deveria praticar de uma forma rápida, né? De uma forma célere, justamente por força da própria função dele. Esse é o trabalho dele, fazer aquilo, né? E em consequência dessa promessa de vantagem devida, ele retarda ou ele até mesmo deixa de fazer, né? Justamente já pensando, pô, vou receber essa vantagem aqui indevida, né? Eu solicitei, a pessoa vai me pagar, então eu vou fazer de uma forma mais morosa, ou então vou deixar de fazer, tudo por força dessa vantagem indevida que ele está pensando em receber. E esse ato, né, seria um ato de ofício dele, ou seja, é a atribuição dele, né? Ele tem a atribuição de praticar aquele ato, de fazer aquela situação. Por isso a redação do artigo diz de ofício, e mesmo assim, pensando em se locupletar, né, pensando em se dar bem, ele deixa de fazer, né, ou ele faz de uma forma assim retardada, faz de uma forma lenta, né, ele não pratica, né, de uma forma rápida, de uma forma normal, né, que seria o normal dele fazer aquele serviço cotidiano. Ele não faz pensando nessa vantagem devida. O parágrafo 2º diz: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Ou seja, nessa situação do parágrafo 2º, ele já retarda ou deixa de fazer por força de um pedido, né? Uma pessoa chega a falar com ele: poxa, aquele cara ali é meu amigo. Pô, então até mesmo pedido de uma mãe, né? Pedido de um pai, de um parente. Pô, não faz isso com fulano não, fulano é meu amigo, nós fomos criados juntos. Pô, aquele cara ali é muito legal, que não sei o quê. Aí com isso, cedendo a um pedido, ele não faz, deixa de fazer. Ou seja, ele coloca em risco o trabalho dele por força de um pedido. Ou seja, ele na condição de servidor público, ele não pode estar cedendo ali pedido, né? Ele está ali para servir a sociedade, né? A função pública dele é para servir a sociedade, não para servir uma única pessoa, né? O bem comum, né, está acima daquele bem individual, né? E nós bem sabemos que, como diz o artigo 317, essa situação toda é uma situação que prejudica, né, a sociedade de um modo geral. O servidor público ele deixa de praticar aquele ato que ele deveria praticar, ou seja, ele comete o crime porque ele não agiu de forma correta, né? Ou seja, ele erra por causa dos outros se ele chegar e ceder esse pedido, né, aqui no parágrafo 2º, tá bom? Esse é o crime de corrupção passiva, é um crime formal, como eu disse, é um crime que a consumação dele é no momento da prática da conduta, é um crime que é praticado por servidor público, mas também o particular pode também praticar esse crime, desde que ele esteja ali servindo, né, daquela forma indireta, né, como tem a forma direta que é praticada pelo servidor público, na forma indireta, quando aquele particular cede ali o pedido do servidor público, então ele entra para responder esse crime por força do artigo 29 do Código Penal, que é uma norma de extensão, tá bom? Fiquem todos na paz, um forte abraço e até o próximo vídeo.